Olá, hoje nós vamos dar continuidade às aulas de parasitologia, cursos parasitologia, nosso novo projeto. Hoje nossa temática será os nematóides, os geoelmintos e a enterobiose. São parasitos intestinais que causam doenças que são prevalentes principalmente em países em desenvolvimento, porque eles têm os seus fatores facilitadores. Os mais prevalentes são Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis, Enteróbios vermiculares e os ancilostomídeos, né, Cato americanos e Ancilostomum duodenale. Dentre estes, todos são geoelmintos, com exceção do Enteróbios vermiculares. Mas o que seriam então os geoelmintos? Geoelmintos são parasitos que têm uma parte do ciclo de vida com passagem obrigatória pelo solo, ou seja, algum tipo do ciclo, né, dessa fase, ela tem essa passagem, ela ocorre no solo. Dentre esses nematóides, nós ainda subdividimos em nematóides de transmissão oral e nematóides de transmissão percutânea. Os nematóides de transmissão oral são Ascaris lumbricoides, Enteróbios vermiculares, Trichuris trichiura. Dentre estes, somente o Enteróbios não é um geoelminto. Entre os nematóides de transmissão percutânea, todos são geoelmintos, Ancilostomum duodenale, Cato americanos e Strongyloides stercoralis. Como características gerais de todos os nematóides, eles têm uma forma fusiforme e alongada, são não segmentados, assimetria bilateral, sexos separados com dimorfismo sexual, as fêmeas maiores que os machos. O aparelho digestivo completo, que é uma característica evolutiva deste grupo de parasitos, né, tem boca e ânus, forte sistema muscular, a presença de cutícula externa, que vai ser um fator interessante e importante de proteção desses parasitos, e o seu ciclo biológico, ele tem ovo, larva, adultos, e dentre essas larvas são 4 estágios larvários. Aqui nós temos os ovos desses parasitos, né? Enteróbios vermiculares, a gente já sabe que não é um geoelminto, ele libera um ovo larvado em forma de D. Tem uma parte achatada e outra mais arredondada. Trichuris trichiura também tem uma transmissão por ovos infectantes, e esse ovo dele, vejam que já tem uma casca mais espessa, exatamente porque ele é um geoelminto. E 2 opérculos que dá essa característica em forma de bandeja, né? Esse aspecto em forma de bandeja ou barril, tá? Ou ainda bola de futebol americano. O Ascaris também é um geoelminto e tem essa fase, né, obrigatória no solo. Então, é um ovo também com a casca mais espessa. E como característica principal, a camada mamilonada, que dá um aspecto rugoso para ele. Ainda podem ter no Ascaris lumbricoides os ovos inférteis, que são mais alongados, né? A camada mamilonada é menos espessa e ela não dá origem a novas infecções. Por fim, entre os parasitas de transmissão percutânea, nós temos os ancilostomídeos, né? Que tem esse ovo com a casca mais fina, e vai dar origem, essa mórula que é bem característica, que é um tipo blastomerizado, que a gente chama, vai dar origem a uma larva que vai sair do ovo e vai ter o seu desenvolvimento no meio ambiente. O Strongyloides, ele não elimina ovos nas fezes, geralmente já uma larva, né? Então, por isso a gente não faz essa comparação. Entre os adultos, o Ascaris lumbricoides é o maior dos parasitos, então ele tem 20 a 30 centímetros, né? Maior entre os nematóides. Trichuris trichiura tem em torno de 5 centímetros. Aqui é uma fêmea de Ascaris lumbricoides, tá? Aqui também é uma fêmea de Trichuris trichiura, porque eles finalizam mais retilíneo. Os machos, né, no caso dos nematóides, eles são assim, terminam mais enrodilhados, como aqui, né, que é a parte mais robusta é a parte posterior desses nematóides. O Enteróbios vermiculares tem o chamado de parasita em forma de cabo de guarda-chuva, né, por causa do seu macho também que termina enrodilhado. E as asas cefálicas é uma expansão da cutícula, que é bem característica desse nematóide. Entre os ancilostomídeos, nós temos Cato americanos e Ancilostomum duodenale, que tem os dentes quitinosos, e no caso do Necato, tem a placa cortante.
Os aspectos biológicos desses parasitos, nós iniciamos com a característica que são parasitos monoxênicos, ou seja, eles não precisam de outro hospedeiro a não ser o homem, tá? A transmissão dos nematóides de transmissão oral, que é o que a gente está falando agora, ocorre por ingestão de ovos infectantes. E o Ascaris lumbricoides tem como habitat final o intestino delgado, Trichuris interóbios tem como habitat final o intestino grosso. A transmissão ocorre, então, de homem para homem, né? Isso é uma característica de todos os nematóides intestinais. O primeiro ciclo que a gente vai comentar é do enteróbios vermiculares. Então, nós vemos esse ovo larvado, tá? Que é ingerido. Então, ele é ingerido, né? Principalmente o indivíduo leva, né, a boca, né, os ovos infectantes pela mamão contaminada, por exemplo, tá? Então, a nível de intestino delgado, ele libera uma larva que vai se desenvolver, né, até parasito adulto e que vai ter sua localização no intestino grosso. O macho e a fêmea vão copular e a fêmea tem essa característica de fazer a migração para o ovipor, tá? O ovo põe ovos que em torno de 4 a 6 horas vão se tornar infectantes. Por isso que ele não é um geoelminto. Aqui nós temos o ciclo do Trichuris trichiura, tá? Também ocorre uma transmissão por ovos infectantes, né? Ovos contendo uma larva, tá? Esse ovo, então, a nível de intestino delgado, libera a larva, também vai fazer o seu desenvolvimento até chegar o estágio adulto e permanecer no intestino grosso. Nós temos os machos e as fêmeas aqui ilustrados, que vão copular e produzir ovos que vão ser liberados não embrionados. No meio ambiente vai ocorrer esse desenvolvimento do ovo, dando origem até uma larva, que a maioria dos autores cita que é uma larva de segundo estágio, podendo então iniciar um novo ciclo. Devido a essa maturação no meio ambiente, a gente já sabe que ele é um parasito, um geoelminto. O Ascaris lumbricoides é um geoelminto muito importante. É um parasito monoxênico que tem a transmissão dele também por ovos infectantes. Então vejam aqui que ele tem uma larva, né? Os autores citam que é um ovo contendo uma larva de terceiro estágio. Então ele é ingerido, a nível de intestino delgado libera a larva. Qual é a diferença aqui? É que o Ascaris tem o ciclo pulmonar. Essa larva vai passar pela mucosa e ganhar a corrente sanguínea, passando então pelo fígado, coração, chegando até os pulmões. Ela rompe os alvéolos, sobe a árvore brônquica, pode ser expelida, né, ou então deglutida. E após a deglutição, ela fica como habitat final o intestino delgado, onde durante o ciclo ele faz as mudas dele e se transforma em um macho adulto e uma fêmea adulta, que copulam e produzem ovos férteis e inférteis. Os ovos inférteis, eles vão degenerar no meio ambiente, mas os ovos férteis vão então se desenvolver, né, e produzir ovos embrionados com larva de terceiro estágio, podendo então iniciar um novo ciclo. Os nematóides de transmissão percutânea são semelhantes, né, têm um ciclo semelhante. Qual é a diferença? É que a transmissão ocorre por meio de larvas filarioides. Aqui nós temos uma larva rabiditoide, né, por meio de larvas filarioides, e é uma transmissão percutânea da L3, né? Que pode passar principalmente pela pele que tem contato com o solo, né? Espaços interdigitais, bordos e dorso dos pés, mãos, pernas, nádegas. Assim como os parasitos transmissão oral, eles são monoxênicos e estenoxênicos, que tem como hospedeiro e reservatório o homem. O habitat de todos os nematóides de transmissão percutânea é o intestino delgado. Iniciamos com os ancilostomídeos, né? Então, o ciclo deles é comum e o ovo, né, é muito semelhante. Então, a gente apresenta somente um ciclo. A larva filariode, que é a larva de terceiro estágio, a larva infectante, penetra na pele do indivíduo, tá? Chega na corrente sanguínea e vai realizar, semelhante ao Ascaris lumbricoides, o ciclo pulmonar.
Então, ele sobe a árvore brônquica, é deglutido e se estabelece no intestino delgado. Aqui a gente tem exemplificado os 3 ancilóstomos mais importantes para a espécie humana, sendo que no Brasil os mais importantes são Ancilóstoma duodenale e Necato americanos. Tá? O Necato americanos tem maior prevalência. Esses parasitas copulam e liberam ovos blastomerizados, né, que vão se desenvolver e em 48 horas liberar uma larva rapiditoide, que é uma larva de primeiro estágio, que vai se evoluir, né, e vai transformar-se em larva filariode. Ele também é um geoelminto e tem como característica também esse ciclo pulmonar. Por fim, os estrongiloides estercoralis. Estrongiloides estercoralis, a transmissão dele também ocorre por larvas filarioides, tá? Então, semelhante ao ancilóstoma, ele penetra na pele, faz o ciclo pulmonar e tem como habitat final o intestino delgado. Qual é uma das diferenças? É que não existem machos parasitas, né? Apenas fêmeas partenogenéticas, que vão produzir somente de forma os ovos, vão produzir os ovos, né, independente da presença do macho, né, são as fêmeas partenogenéticas. Esses ovos vão se desenvolver rapidamente e produzir uma larva, né, evoluir até a larva de primeiro estágio, que pode ser ou eliminada pelas fezes, ou evoluir rapidamente e também permitir essa autoinfecção pelas larvas filariotes. A larva rabiditoide no meio ambiente tem dois caminhos. O ciclo direto, que é se desenvolver até larva filarioide e iniciar um novo ciclo, ou o ciclo indireto, que é dar origem a um macho e fêmea de vida livre, né? Cada larva dá origem a um macho ou a uma fêmea de vida livre, que vão copular, produzir ovos que vão liberar a larva de primeiro estágio e vão evoluir até a larva de terceiro estágio, que é a larva filariode, e iniciar uma nova infecção. Quais são as outras diferenças? Essa heteroinfecção, ela pode também ocorrer por transmissão oral. Isso acontece também com os ancilostomídeos, tá? Quando ocorre essa transmissão oral, não tem ciclo pulmonar. A autoinfecção pode ser via infecção interna, que a gente já falou, e a infecção externa, pela larva filariode na região anal. É um geoelminto que também tem ciclo pulmonar. Aqui o cachorro, né, segundo o CDC, ele também já foi encontrado parasitado com estrongiloides estercoralis, mas não tem, a nossa importância maior é o homem como hospedeiro e reservatório. Quais similaridades entre os parasitos? Ele tem uma transmissão através de ovos infectantes ou larvas infectantes. Todos eles eliminam ovos no meio ambiente, né? O estrongiloide é que o ovo se desenvolve rapidamente, então acaba que a larva que vai para o meio ambiente. O ciclo é monoxênico, os parasitos são estenoxenos, fêmeas maiores que os machos, a maioria faz ciclo pulmonar. Qual é a exceção? Enteróbios vermiculares, tricúria e triquiura. Todos os parasitos têm como hospedeiro definitivo o homem que alberga os adultos. Agora a gente vai ver os principais aspectos das nematodioides intestinais, os aspectos clínicos. Iniciando com as caridioses. Então a gente viu que são parasitos grandes que podem causar essa obstrução intestinal ou ainda por localizações ectópicas, né, de alguns canais, de alguns órgãos, como o pâncreas. Qual é um outro aspecto? Os parasitos em uma infecção maciça, eles vão realizar essa migração larvar, né, que é potencializada. Atinge principalmente os pulmões, por causa do poder antigênico das larvas, e vai, então, ocasionar a síndrome de Loeffler ou Leffler, que tem como sinais clássicos a tosse produtiva, a febre e a eosinofilia. Então, são as características principais deste parasito. A tricurose, né, ou causada pelo Trichuris trichiura, tem como características principais essas ações irritativas, que vai levar a alterações de motilidade e ainda pode levar, num caso mais grave, ao prolapso retal. Tem essa infecção também, né, que ele causa um pouco de hematofagia, mas que pode causar anemia no caso de uma infecção muito maciça, tá? Então, são essas ações expoliativas do parasita.
principal sintoma mais característico do tricúris é o prolapso retal. No caso da enterobiose, o principal sintoma é o prurido intenso. A gente viu que as fêmeas, né, elas migram para ovipor, então elas ovipõem na região perianal, tá? E então quando elas ovipõem, elas causam, né, essa oviposição pode causar esse prurido intenso, que tem como mais comum um prurido anal, mas pode ser vulvar, nasal e ainda causar a vulvovaginite. Uma hiperinfecção pode ser causada devido a uma autoinfecção pelas mãos contaminadas com ovos. A ancilostomose tem como característica principal a hematofagia, né? E essa hematofagia pode levar a uma anemia do tipo hipocrômico, microcítico e ferroprivo. O hematofagismo ele é maior para o Ancilostoma duodenale que o Necato americanus, tá? E ele é potencializado por causa dessa dilaceração e maceração da mucosa devido à cápsula bucal. Quais são as características também que ele pode ter, outros sinais, né, e sintomas? A dermatite alérgica por causa da transmissão percutânea e ainda a síndrome de Leffler por causa da migração pulmonar. Esse grupo de nematóides intestinais também pode causar a larva migrans visceral. Toxocara canis, Toxocara cat são parasitos de outros animais, né? Então, a larva migrans ela é caracterizada, né, por uma migração de larvas de parasitos de outros animais, de outros hospedeiros, no homem. No caso da visceral, essas larvas elas vão migrar pelas vísceras, né? E os órgãos mais afetados de importância é o fígado e o olho, causando toxocaríase visceral e a ocular. No caso da larva migrans cutânea, os agentes são Ancilostoma brasiliense e Ancilostoma canino. Então, essa L3 ela vai migrar, né, entre a derme e a epiderme, causando então esse caminho, né, que se chama bicho, por isso que chama bicho geográfico, causando uma coceira enorme, tá? Uma coceira grande nos pés, né? Por isso tem que ser tratada. No caso da estrongiloidose, nós temos que os principais sintomas são intestinais, então mecânica, histolítica e irritativa, com inflamação catarral. Mas ainda pode ter dermatite e também ter a síndrome de Leffler. No caso de uma hiperinfecção, nós podemos observar inclusive larvas no escarro, tá? Essa hiperinfecção, ela pode ocasionar a estrongiloidose disseminada e acontece principalmente em imunocomprometidos e levando até ao óbito, né? A necrópsia, ele revela localizações ectópicas, então uma estrongiloidose disseminada. Esse é o quadro que apresenta todas as parasitoses com os seus principais sintomas, né, dos nematóides intestinais, como que ocorre a transmissão e a gente sabe que o hospedeiro definitivo são os humanos. Então, é bem importante vocês fazerem a anotação desses sintomas, tá? Conhecer, claro. É interessante também a gente conversar um pouco sobre a resposta imune contra helmintos. Então, ela é principalmente TH2, tá? E tem alguns outros helmintos que pode acontecer TH1, mas no caso do nematóide, ela ocorre principalmente via TH2. Então, ocorre a produção de algumas citocinas, tá? Que levam à produção de IgE. Então, a presença de IgE e uma eosinofilia é bem característica de uma parasitose causada por nematóides intestinais. Essa ativação dos eosinófilos, mastócitos e basófilos leva a uma defesa do organismo frente aos nematóides, que vai ter como consequência final a expulsão desses parasitos. Bom, esses organismos, né, esses parasitos, têm uma distribuição cosmopolita, principalmente por causa das características que propiciam a sua transmissão, né, em regiões com condições precárias de vida que facilitam a disseminação. No Brasil, nós encontramos muito os ascaris, ancilostomídeos, seguido de tricúris. Então, vejam que em todas as regiões do Brasil, nós temos esses parasitos. Ascaris lumbricoides é bem característico também, que é a maior distribuição mundial.
Nas regiões de países desenvolvidos, devido aos hábitos de vida, né, dos indivíduos, né, a enterobiose é bem prevalente, segundo a literatura. A prevalência, a maior prevalência, né, é encontrada para o Ascaris e Trichuris, tá? Então, vocês vejam aqui que ele tem uma prevalência semelhante, né, nas regiões semelhantes, e ainda essa transmissão, principalmente porque ela é facilitada pela grande produção de ovos e por causa desses fatores, tá? Que vai facilitar a transmissão. A prevenção, ela deve ser feita por educação sanitária, melhoria de condições de vida, saneamento básico, uso de calçados principalmente para os ancilostomídeos, tratamento em massa. Para enteróbios vermiculares, tem algumas medidas mais direcionadas, como o corte rente das unhas, pomadas antipuriginosas e banho ao levantar. Aqui nós temos as bases de prevenção dos patógenos estenoxenos, né, como os nematóides intestinais. Então, evitar comidas e alimentos contaminados, né, água contaminada, né, melhoria de condições de saneamento público, que vai então melhorar as condições do meio ambiente para evitar essa contaminação dos alimentos e o ciclo novamente, tá? O diagnóstico parasitológico é feito pela pesquisa de ovos e larvas, os ovos nas fezes, por exame direto, Hoffman, que é um método de sedimentação, Faucher, que é um método de flutuação, e o método Cato-Cates, que ele é quantitativo. Na região perianal, nós podemos também fazer o método de Graham, que é importante para a enterobiose. E para estrongiloides, nós fazemos as larvas, a pesquisa de larvas em fezes, escarros, por Berman e pelo Rugai. O tratamento é feito pelas drogas antiparasitárias, albendazol, mebendazol, levamisol, pirantel e vermectina. Tá? Importante, então, depois ver os tratamentos também para alguns casos especiais. Aqui a nossa bibliografia consultada. Queria agradecer, então, mais uma vez, por estarmos nos acompanhando. Esse é um projeto que é a Curtas Parasitologia, tá? Então, são vídeos mais curtos para que a gente possa falar sobre os assuntos. Caso vocês queiram ver com maior detalhes, então temos mais vídeos no canal com maiores detalhes, tá? Fiquem à vontade, muito obrigada e até a próxima.